Olá, pessoas lindas! Eu sou a Mu e esse é o Bentô, quadro semanal de anime e mangá do Omelete. Esse ano eu destaquei Wonder Egg Priority como um dos melhores animes da temporada de inverno, e agora destaquei Kageki Shoujo como um dos melhores da temporada de verão. E mesmo sendo obras bem diferentes, ambos tratam de temas bem semelhantes, que é o universo feminino e questões sociais que influenciam ele. Mas um deles conseguiu fazer algo que o outro não conseguiu, na minha opinião. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Priority e Kageki Shoujo são obras completamente diferentes, mas ambas têm um tema e objetivos em comum, que é trazer à tona um debate sobre o universo feminino. Já deixo avisado um alerta de gatilho porque as obras tratam de temas bem delicados como abusos diversos, suicídio, preconceitos e traumas, principalmente em Wonder Egg Priority. Então, eventualmente, vou mencionar aqui e se vocês forem assistir, por favor, tomem cuidado. E pra gente entender um pouco melhor o universo feminino pela perspectiva japonesa, eu vou voltar um pouco no tempo e falar sobre mangá shoujo. A indústria dos mangás shoujo começou de fato por volta de um século atrás, na década de 20, com histórias pensadas para o público feminino, mas todas construídas por homens. Geralmente essas obras tinham a visão masculina de mulheres ideais, e tinham como objetivo colaborar para a formação de garotas e mulheres segundo esses ideais. Porém, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, absolutamente tudo no Japão estava mudando, a gente já falou sobre isso aqui, e o mesmo aconteceu na indústria de mangás. Mas só pelas décadas 60 e 70 que foi possível perceber a força que autoras mulheres conquistaram a tomar o espaço da produção de mangás shoujo para si, pensando em sua própria expressão e no público feminino que consumiria essas obras. Houve sim muita influência dos ideais feministas ocidentais e da própria estética ocidental, mas a perspectiva japonesa de feminilidade, de opressão e como lidar com isso são únicas, porque cada contexto tem as suas próprias características. E a gente pode perceber com o desenvolvimento da demografia shoujo que essa feminilidade e o universo feminino em si incluíam a libertação da imposição de limites às mulheres. Existem muitas obras relevantes e conhecer a história do mangá shoujo é algo essencial. Talvez um dia eu volte aqui para me aprofundar um pouco mais nisso. Mas hoje eu vou destacar uma única obra que é Rosa de Versalhes, de Ryoko Ikeda. O mangá foi lançado em 1972 e conta a história de Maria Antonieta, desde a sua infância na Áustria até se tornar rainha da França. Mas o brilho da obra e o caráter questionador feminista é evidenciado pela personagem Oscar François de Gerger, que na história é a sexta filha mulher do general da Guarda Real Francesa, François Augustin Régnier de Gerger, que existiu de verdade. Mas na história, desesperado por não ter um filho homem, o comandante decide criar sua filha mais nova como um garoto desde a infância para que ela herdasse o seu posto de comandante da Guarda Real. Então Lady Oscar cresce com todos os direitos, força e liberdades que um homem tinha, e mesmo que a sua realidade e a opressão que sofria fosse diferente, muitas vezes ainda era tratada como apenas uma mulher. E é isso que ela tem em comum com outras diversas personagens, de diversas classes sociais e histórias na mesma obra. A partir daí, a Lady Oscar virou uma inspiração de igualdade e liberdade para as leitoras, mas também se tornou um interesse romântico de como um homem ideal deveria ser, já que Oscar era a perfeita soma da liberdade masculina e da sensibilidade feminina. Em 1974, Rosa de Versalhes foi adaptada para o Teatro Takarazuka, teatro esse que tem um elenco formado 100% por mulheres e que se tornou uma forma de expressão e de acolhimento para mulheres no Japão inteiro, assim como os mangás shoujo. O Teatro Takarazuka tem como diferencial adaptar obras do teatro clássico ocidental, como Romeu e Julieta. Mas Rosa de Versalhes, que apesar da inspiração histórica europeia, ainda é uma obra japonesa, se tornou a sua peça mais famosa. A influência da obra não para por aí, sendo inspiração também para moda lolita e derivadas. E eu tô aqui falando de Lady Oscar, Takarazuka e mangá shoujo porque Kageki Shoujo é uma obra que só existe por causa disso. Kageki Shoujo foi um mangá publicado de 2012 a 2014, marcando o centenário da companhia de teatro Takarazuka, e fala sobre a 100ª turma da escola que forma as trupes da companhia. Na adaptação para anime da temporada de verão de 2021, a gente conhece as diversas garotas e suas inseguranças e dificuldades e os motivos que cada uma tem para estar ali. E uma delas é a Sarasa Watanabe, que durante a infância teve contato com o teatro kabuki e treinava e era guiada por atores do teatro, mas por ser mulher, ela nunca ia conseguir ser atriz ali.
cujo elenco é totalmente masculino e também conta com linhagem familiar por tradição. O teatro kabuki é o teatro mais antigo da história da humanidade que continua sendo apresentado, datado de 1600. E o curioso é que se iniciou através de mulheres, de sacerdotisas de templos, mas elas foram banidas desse ofício. Então, entre 1629 e 1680, teve ali uma adaptação para que o elenco se tornasse 100% masculino. E o Takarazuka, que surgiu lá em 1913 e 1914, recuperou a essência feminina na arte do teatro japonês. Em Kageki Shoujo, a Sarasa claramente sente uma dor imensa em não poder fazer o que ama, mas a gente vê ela brilhando e se fortalecendo com outras mulheres que tomam esse mesmo rumo para se expressarem e se sentirem livres de abusos, pressões e opressões. A sua nova amiga na escola, a Inarata, não tem a mesma paixão pelo teatro que a Sarasa. Na verdade, ela só decidiu seguir essa carreira porque queria ficar longe dos homens, por causa de um trauma de infância muito intenso, e que é escancarado na nossa cara, mas que a personagem é capaz de enfrentar. O anime é bem cotidiano e na simplicidade do dia a dia das personagens, os temas vão florescendo naturalmente, sem a necessidade de grandes artifícios e alegorias. Mas com esses elementos culturais históricos presentes na obra, a visão de cada uma das personagens carrega muito mais peso também. Até porque é esse palco da vida real que abriu portas para outras novas formas de se expressar, incluindo até outras identidades dentro da cultura japonesa. E todos esses espaços, conquistas e expressões têm um valor cultural gigantesco para a cultura japonesa. E é isso que torna Kageki Shoujo uma obra tão espetacular, literalmente! Já lá na temporada de inverno de 2021, Wonder Egg Priority nos chocou com uma animação belíssima e temáticas muito pesadas, como suicídio, abuso sexual, psicológico, automutilação, gordofobia, transfobia e diversos outros temas sensíveis para mulheres e outras minorias. Para quem sempre repete que o Japão não se importa com isso, o Wonder Egg Priority chegou comprovando a importância de se tratar desses assuntos, mesmo que tenha sido um projeto ambicioso demais para a equipe, que sofreu diversos problemas durante a produção do anime, sendo levados à exaustão e nos entregando uma obra incompleta, que teve no meio do ano um episódio especial que encerrou a série original. Na obra, a gente acompanha a Ayoto, uma garota de 14 anos que perdeu a melhor amiga para o suicídio e encontra misteriosamente uma chance de salvá-la, confrontando os agressores de outras garotas que um dia também tiraram as próprias vidas. Ai faz novas amigas nesse processo e todas têm suas próprias inseguranças e medos, e tudo gira em torno da mesma pressão social que violenta as garotas de Kageki Shoujo também. Mas em Wonder Egg é bem mais gráfico em suas violências e aborda muitos temas de uma vez só. Enquanto Kageki Shoujo pega muitos elementos japoneses, Wonder Egg se inspira em conceitos ocidentais de psicologia e tem referências claras a termos ocidentais, como Thanatos e Eros, a pulsão de morte e a pulsão de vida de Freud. A obra traz, inclusive, um personagem trans, com indicação da bandeira trans, para não deixar nenhuma dúvida, e esse conceito especificamente, com esse nome e essa bandeira, também é ocidental e mais recente no Japão, mesmo que exista na própria história japonesa termos e identidades semelhantes. O Japão em si tem toda uma cultura própria envolvendo identidades de gênero e orientação sexual, que foi misturada aí nesse último século, de certa forma, com elementos ocidentais, mas que tem um significado próprio na visão japonesa. Então eu imagino que focar nesses termos ocidentais e pelo caráter extremamente político de Wonder Egg, ele não tenha feito tanto sucesso assim no Japão, mas tenha dado o que falar aqui no Ocidente, justamente, por possibilitar um maior reconhecimento. Mas eu, pessoalmente, percebo na escolha de elementos, em como eles são expostos, que quem criou a obra não tinha tanta intimidade assim com o universo feminino, nem com nenhum desses termos de forma tão profunda. Cenas exageradamente sexuais me fizeram questionar se essa obra estava criticando ou fetichizando essas violências. E eu pensei muito sobre isso. Inclusive, participei de um podcast do Animes Overdrive falando sobre assim que eles acabaram os episódios da primeira temporada. E tem um episódio do Otaminas de quase 2 horas, no qual eu e as minhas otamigas elaboramos mais, incluindo pensamento sobre o último episódio, que saiu, meses depois do lançamento da série. Então tem aí 2 podcasts para vocês ouvirem um pouco mais dessa reflexão sobre o que é o Wonder Egg Priority, porque não caberia nesse vídeo. Eu posso dizer que o Wonder Egg Priority foi uma obra importante para mim, porque me fez questionar essas questões e traz elementos interessantes, sim. Mas, pessoalmente, eu vejo a obra como um rascunho.
Não é uma obra completa, mesmo, tendo completado os episódios, e muito menos representa de forma funcional e prática o que ela parecia se propor lá no começo. O roteiro simplesmente destrói sozinho toda a construção dessas dores das personagens, que acabam sem quase nenhum desenvolvimento no final, e muitas apenas se tornam vilãs, como se fossem as culpadas pelas violências que sofreram. Quando uma produção assume tratar de temas tão delicados quanto os mencionados, é essencial que a mensagem seja clara, ou simplesmente vira outra mensagem e talvez escolher tantos assuntos ao mesmo tempo tenha prejudicado ainda mais no que se trata de trabalhar eles com cuidado. As alegorias usadas são interessantes e eu até sinto um pouco de dó porque tinha muito potencial, mas por conta talvez desse ritmo de trabalho, isso tenha prejudicado o andamento desse roteiro e o desenvolvimento dele. Eu não sou japonesa, então por mais que eu pesquise e me interesse por essa cultura que não é minha, nada disso pertence a mim. E mesmo em obras com as quais eu me identifico, eu ainda tô longe de entender completamente. Mas essas duas obras me encantaram e me tocaram profundamente em um ponto em comum, que é ser mulher. E depois de sentir o que eu senti, ir atrás e pesquisar mais, passei a entender a carga cultural que Kageki Shoujo carrega. Eu sinto que por isso é de fato uma obra capaz de expressar toda essa luta de forma muito elegante e prática, passando de fato uma mensagem. A obra também tem, a partir do seu terceiro episódio, cenas muito fortes, mas é responsável com relação à mensagem que quer passar e trabalha a partir da superação dessas personagens, não de um uso excessivo de violência para tentar chocar as pessoas de graça. Uma das inspirações, que é Rosa de Versalhes, revolucionou o mangá shoujo, e ter essa obra revisitada e homenageada em uma roupagem japonesa moderna, transpondo a identidade de Lady Oscar em uma personagem dinâmica, animada, dedicada como a Sarasa, é simplesmente incrível e mostra como a autora Komiko Saiki tem respeito pelas suas inspirações. A Sarasa é de fato a Lady Oscar da nossa época de alguma maneira, revisitando dores centenárias enquanto ela, como criança apaixonada por kabuki, tecnicamente apta, não pode atuar e seguir esse sonho simplesmente por ser mulher. Claro, que o caráter revolucionário que existe em Rosa de Versalhes pela época em que foi lançado, pela natureza da história que foi inspiração, como a Revolução Francesa, tem um peso totalmente diferente. Mas na arte, o choque é sempre essencial para que o público seja provocado, e no caso de Kageki Shoujo, o choque vem atrás da exposição bem crua das dores femininas, sim, mas vem muito mais da forma com que as personagens seguem em frente e mudam a situação com as suas próprias forças. E eu sinto que o crescimento delas em Kageki Shoujo, apesar de poucos episódios, apesar de não cobrir inteiro o mangá, é superior ao crescimento das personagens em Wonder Egg, mesmo que em Wonder Egg tenha muitos mais acontecimentos. Através disso tudo, eu me pergunto se o carinho, a delicadeza e a gentileza não podem acabar sendo mais capazes de chocar o público hoje em dia, de forma mais revolucionária, do que uma ultra exposição da violência a corpos oprimidos. Coisa que a gente já tá tão habituado que às vezes pode passar como se fosse algo natural ou como se fosse até algo atrativo, infelizmente. E é aquilo, não me levem a mal, eu realmente gostei da experiência de assistir Wonder Egg Priority. Tanto que, gravei 2 podcasts sobre, tô falando aqui de novo. E eu tive a oportunidade incrível de dublar uma das personagens, a Koito Nagase, e tentar entender ela enquanto atriz, para transmitir as intenções, também colaborou para um maior entendimento da obra em si e sobre como eu me senti assistindo. São obras muito diferentes, como eu já falei, mas mesmo Kageki Shoujo sendo tão curtinho, conseguiu, na minha opinião, passar uma mensagem completa, enquanto Wonder Egg Priority infelizmente se perdeu. Convido vocês a assistirem Kageki Shoujo e Wonder Egg Priority na Funimation. Inclusive, assistam Wonder Egg Priority dublado para ver o trabalho lindo de todo o elenco brasileiro e peçam para dublarem Kageki Shoujo, essa obra magnífica e merece esse destaque. Lembrando sempre do aviso de gatilho, tá, galera? Não se forcem a assistir algo que pode fazer mal pra vocês. Também indico muito o mangá de Rosa de Versalhes, que foi lançado no Brasil pela JBC em 5 volumes e recomendo muito, 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 muito mesmo. É isso, galera. Se quiserem saber outras opiniões e entrar mais a fundo no debate sobre o Wonder Egg Priority, os links para os podcasts que eu participei do Animes Overdrive e do Otaminas vão estar na descrição. Curtam, compartilhem e comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Continuem sugerindo temas, porque eu sempre quero ouvir vocês. E é isso, beijinhos e até a próxima!